Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aí, nós vamos acompanhar uma história um pouquinho longa, mas uma história que dá para a gente tirar várias coisas, ou seja, pessoas confusas, pessoas indecisas. Uma hora a pessoa está de um jeito, uma hora está de outro. Como que a gente se posiciona diante de tudo isso? Sabe? Como que a gente entende? Muitas vezes, gente. Ó, deixa eu só falar uma coisa aqui nessa introdução mesmo. Muitas vezes a gente fica muito mais focado nas respostas. Por exemplo, André, eu quero saber por que a pessoa fez isso comigo, por que a pessoa agiu assim, por que a pessoa agiu assado. A gente deveria ficar muito mais focado, às vezes, nas perguntas, ou seja, esse tipo de atitude é o tipo de atitude que eu quero para mim? Esse tipo de atitude que a pessoa está tendo corresponde à atitude de alguém que vai desenvolver um relacionamento saudável comigo? Então, muito mais importante do que as respostas que a gente tanto exige, seria mais interessante a gente focar nas perguntas que deveriam ser formuladas a partir de como a pessoa se mostra para nós. Vamos acompanhar para você entender o que eu estou falando? Roda a vinheta. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo. Peço por gentileza não comentar os nomes, meu caso é tão complicado que só você para me ajudar e dar o seu ponto de vista, fazer eu enxergar o que está acontecendo. Meu nome é tal, tenho 26 anos, o dele é tal, tem 25 anos, moramos em cidades diferentes. Nos conhecemos em 2014 na festa da minha avó, pois ele é amigo do meu tio. Desde 2012, todos da minha família, o meu tio e a própria mãe dele, ficavam falando na minha cabeça que eu tinha que conhecer ele, porque éramos muito parecidos em tudo. Nessa festa, ele custou para chegar perto de mim, parecia que estava com medo. A mãe dele que pegou ele pelo braço e apresentou a gente e falou com ele: Senta aí e conversa com ela. Ave Maria! Ai, que estranho. Parece criança. E saiu de perto de nós. Eu fiquei muito sem graça e olhando para a cara dele. Ele sorriu sem graça também e começamos a conversar. E foi assim durante a noite toda. A festa rolando e nós dois só sentados conversando. A festa acabou, ele pediu meu Facebook e foi embora. No dia seguinte, eu ia voltar para minha cidade e ele foi de surpresa se despedir de mim. Levei um susto, mas gostei. Ficamos conversando mais e só. Me desejou boa viagem e fui embora. Ficamos nos comunicando por Facebook, WhatsApp e falando por telefone. Ficamos nessa por 3 meses. Ele falava que gostou muito de mim, que eu tinha ideias diferentes de todas que ele já havia conhecido e que só não ficou comigo porque não sou menina para ficar e nem beijar por beijar, e sim para algo mais sério como namorar e casar. Hum, Quer dizer, ele disse que não ficou com você porque você não é menina só para ficar. Você é menina, né, para ter algo mais sério. Não é uma menina só para beijar e só para ficar. Tá, e aí uma menina que é tida como para casar, namorar, casar. Então, nossa, que distinção meio estranha. Para mim, meio estranha essas coisas. E que no dia que ele foi se despedir de mim, ele tinha um encontro com uma moça, só que com ela era só um lance. Ele preferiu ir me ver e dar o bolo nela. Ah, tá. Ou seja, porque ela não era uma menina para casar. Então, né? Aí ele deu o bolo nela porque era só um lance. Ou seja, ela é a menina dos pega. Você não, você é uma menina para casar. Como que eu conheço alguém num dia e aí no outro dia eu já começo a achar que a pessoa é para casar? Olha as distinções, né? Pessoa para casar, enfim. Para mim é tudo muito estranho isso aqui. Achei isso horrível. Fiquei pensando, como pode um rapaz selecionar qual mulher é só para pegar e qual é para levar a sério? Bingo! Opa, ainda bem que você tem essa
não é? Ainda bem que essa dúvida, né? A dúvida surgiu aí em você. A dúvida é boa, viu, gente? Às vezes a gente condena as dúvidas como se elas fossem o que tiram, na verdade, a nossa paz. Não, são elas, na verdade, que nos instigam a que a gente se aprofunde, a que a gente não viva na superficialidade. Então, no caso, ele ia namorar comigo e dar um pé na bunda dela, e o sentimento dela, para ele não vale nada? Olha, você foi boa, boa! Comecei a ter uma outra visão dele. É isso mesmo. Mas fiquei quieta, só agradeci por ele ter essa visão, colocou entre aspas, de mim. Acho que isso que ele me fez deixou mal porque já aconteceu isso comigo. Já fiquei com um rapaz e esse rapaz começou a namorar outra ficando comigo. Na época, eu não entendi por que fui trocada. E o fulano me fez enxergar como alguns homens pensam. Ou seja, não é? Então, no caso, você se sentiu a outra. Tá vendo? Por isso que eu falo, tudo é ponto de vista. Nessa sua história passada, você foi a menina que era só para ficar. E aquela com quem ele começou a namorar, aquela é para casar, para namorar. E você era a menina só dos pegas, não é? E essa história atual com esse fez com que você, na verdade, entendesse a outra história, o que aconteceu anteriormente. Ou seja, você começou a entender um pouco dessa mentalidade machista que existe até hoje, infelizmente. A partir daí, comecei a ficar com medo de me relacionar com ele, pois percebi que ele já estava pensando em namorar e casar comigo sem nem ao menos ter pegado na minha mão e me beijado. Não estamos em 1910, pensei. Eu tinha vontade de beijar ele, ficar com ele antes de namorar, porque eu não tinha certeza se queria namorá-lo. Mas, óbvio, concordo em grau, gênero e número com você. Amiga, tamo junto. Perguntei na lata. E se eu quiser te beijar e ficar com você antes? Posso? Ele, muito assustado, respondeu: Se você prefere assim, não tem problema. Como assim, gente? Prefere assim? Como que vai namorar sem beijar? Nossa, pelo amor de Deus, não. Ah, não é possível, gente. Eu sinto muito, mas eu acho que tem gente que tá muito ultrapassada. Não é possível que tem esse tipo de mentalidade. Íamos nos reencontrar. Ele viria na minha cidade me ver no mês seguinte. Só que no Facebook tinha uma mulher que curtia tudo que ele postava e comentava dando mole para ele. Isso começou a me incomodar, comecei a questionar quem era ela. Ele respondeu: Ela é afim de mim. Tem 2 filhos. Fiquei de conhecê-la quando fosse para São Paulo, mas não faz meu estilo de mulher que procuro. Dela só quero amizade. Ah, tá, sei. Sei amizade, tá? Mas garanto que ele dá moralzinha para ela também. Só quero amizade não. Ele é do tipo, olha, minha querida, eu não quero aqui pré-julgar, mas me parece que ele é do tipo de homens que faz essa distinção, sim, né? Já mostrou para nós aqui anteriormente. Mulher para casar, mulher para funhanhar. Então, ele dá moral para outra que já tem 2 filhos, eu não vou querer nada sério mesmo com ela, então com ela vai ser só um lance, ou seja, eu só vou. E com você, eu idealizo a princesinha, aquela que é para casar, que vai ser a mãe dos meus filhinhos. Então você que eu idealizei, a gente não pode nem se tocar, né? Mas eu continuo tocando as outras. Mas você eu nem toco. Você é o meu bibelozinho. Eu respondi: então, corte as esperanças dela, porque está dando a impressão que você ilude ela. E ele respondeu: tá bom. Só que ela continuou por semanas. Por quê? Porque ele não cortou. Aí eu entrei em ação, deixei uma mensagem privada para ela. Fui educada, disse que eu era namorada dele e não estava gostando do jeito que ela estava se comportando no Facebook dele. Ela foi super grossa comigo, me xingou,
Falou que ela não tinha culpa se ele me fazia de trouxa. Mandei o print da conversa para ele e exigi uma explicação. E falei: então você está me fazendo de trouxa? Ele me respondeu: quem mandou você falar com ela? Ela só te respondeu: você deveria confiar em mim no que falo. Não gosto que invade a minha privacidade e fica tirando satisfação com amizade minha. Eu fiquei chateada porque ele defendeu ela e eu saí como a errada. Quem manda ele ser lerdo e não ter atitude? Eu tive que tomar, fazer o quê, né? Então, não é que você teve que tomar. Você deveria ter, na verdade, observado a ausência de atitude dele. Então, você não deveria ter tomado atitude com ela. Você deveria ter tomado uma atitude com ele. Ah, aí à noite ele estava online no WhatsApp, mexi com ele e ele respondeu boa noite. E tudo que eu perguntava sobre o ocorrido, ele só visualizava e não respondia. Parei de conversar, pois percebi que ele estava me ignorando. Aí, depois de 10 minutos, ele veio me falando que estava feliz, que passou num curso muito concorrido em sua cidade, contando tudo o que passou para chegar até ali, dei os parabéns, desejei tudo de bom, falei muitas coisas bonitas, elogiei a garra e perseverança, etc. Apesar que eu percebi que ele estava mudando de assunto, querendo abafar o caso, evitar brigas. Não é que ele está querendo evitar brigas, ele simplesmente prefere fingir que aquilo não aconteceu. Sabe? É a típica pessoa que não gosta de tocar no assunto e então esclarecer determinados pontos. Por quê? Porque a pessoa não quer, na verdade, ai, sabe, não vou nem falar disso aí, sabe? Não vou nem. Então, é o tipo de pessoa que tem ojeriza a reconhecer as próprias ações, repensar, né, dialogar. Então, prefere mudar de assunto e fingir que aquilo não aconteceu. Isso não é legal, porque aquilo aconteceu. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Ignorar os fatos não altera os fatos. Então, não é ignorando que a gente vai mudar alguma coisa ou que a gente vai alterar o fato ocorrido. O fato ocorrido continua lá. Não é ignorando que a gente altera ele. Pelo contrário, é posicionando-se diante dele, enfrentando. É aí que a gente consegue alterar as coisas. Ele agradeceu e foi dormir. Se passaram 2 semanas e ele começou a ficar distante, não falava mais em vir me ver, mal conversava comigo, a tal continuava a mesma coisa no Facebook. Percebi que ele havia mudado o comportamento dele em relação a mim. Se tornou frio, eu resolvi pôr um ponto final. Mas antes eu perguntei a ele: você está me tratando assim porque você percebeu que eu estou gostando de você? E ele respondeu: não é isso, é porque você não confia em mim. Essa ciumeira toda, discute por coisas fúteis e um relacionamento sem confiança não dura. Melhor sermos só amigos. Xinguei muito, falei que ele estava me dispensando porque arrumou outra e porque agora que passou no curso estava se achando demais. Ele só respondeu: olha, quer saber? Vê se me erra. Me bloqueou e excluiu de tudo, sem eu ter direito de resposta. Chorei muito, mas também não corri atrás. Deixei as coisas como estavam. Se passaram 6 meses e a minha avó faleceu. Viajei para vê-la. Ele apareceu no velório e me deu a maior força. Falou palavras bonitas e depois foi embora. Fiquei surpresa. Voltei para minha cidade, vi que ele havia me desbloqueado de tudo, mas nem liguei. Já havia se passado tanto tempo. Entrou o ano de 2015. Ele começou a namorar uma outra pessoa, acompanhei a vida dele pelo Facebook. O namoro só durou 2 meses. Pelas postagens, ele estava arrasado com o término. Eu fiquei feliz por dentro, porém fiquei na minha. Viajei para a cidade dele e fui passar o Natal de 2015 com minha família. Meu tio e a mãe dele, como sempre, contaram que eu estava lá. Ele foi correndo me ver. Os 5 dias que fiquei lá, ele foi me ver. Saía do serviço e ia lá.
e depois voltava mais à noite para ficar conversando comigo. Onde eu precisava ir, ele me levava de moto. Eu estava amando tudo, porém o mesmo problema de sempre: não pegava na minha mão, nem me beijava, nem abraçava. Ele me levou na rodoviária, entrei no ônibus e, da maneira que o ônibus foi saindo, ele ficou com os olhos cheios d'água, olhando o ônibus partir. E eu também chorei muito de dentro do ônibus. Cheguei em casa e ficamos conversando pelo WhatsApp. Perguntei a ele se ele sentia alguma coisa ainda por mim. Ele disse que nunca havia me esquecido, mesmo quando estava namorando. Continuei a perguntar: e por que não ficou comigo nesses 5 dias? Nem um beijo? Você está com alguém? Ele falou: tem e não tem uma pessoa. Ih, esse cara é enrolado. Para. Ih, minha querida, ó, a gente tem que cair fora de pessoas assim, viu? Nem sim e nem não. Falei: como assim? Ele respondeu que estava ficando com uma pessoa e quando pedi para namorar, ela não quis. Conheci uma outra, ela viajou e disse que quando voltar quer conversar comigo. Talvez isso me travou de ficar com você, pois não sei o que ela decidiu. Ah, tá. Né? Ele está esperando a outra voltar de viagem para ver se vai namorar com a outra. Enquanto ele espera a outra voltar de viagem e decidir se ela vai querer namorar ele, foi nesse tempo que ele ficou indo todos os dias ali ficar com você. Afe Maria. Eu falei: então, se você já estava conhecendo uma outra pessoa, por que você ficou junto a mim, me fazendo me sentir especial e ressuscitar o sentimento que eu sentia por você? Devia ter ficado na sua casa, nem ido me ver. Agora, se você acha que vou ficar esperando essa sua mulher voltar de viagem para você decidir sua vida, você está muito enganado. Não estou por sua conta. E não sou segunda opção de ninguém. Ele respondeu: me dá 2 semanas para eu decidir. Nossa, tem gente que é ridícula, né? Respondi: beleza, mas saiba que eu não vou esperar esperando. Eu vou esperar vivendo. Tá, entendi o que você quis dizer. E nem demorou 2 semanas. Em 2 dias ele apareceu e falou que eu sou a pessoa certa na distância errada. Que ele chegou à conclusão que se não for comigo, que vai ser com outra pessoa que ele vai ser feliz. Só que tá com medo devido eu não ter confiança nele. E voltou naquela historinha lá de trás. Falta de confiança, de não sei o quê. Aí, para, não quer nada com nada. Ai, pelo amor de Deus, vai. E cai fora. Devido a não ter confiança nele, o namoro não durar nem uma semana, que uma relação sem confiança não vinga, que ele tem medo de não dar para ele vir sempre me ver e eu ficar brigando, a relação nossa desgastar e ainda soltou. Será que vamos conseguir ser fiéis na distância? Ele está questionando a fidelidade dele mesmo. Nossa, André, isso acabou comigo. Peguei e disse a ele: se você tivesse certeza do que sente por mim, você não enfiava tantos obstáculos e nem duvidaria se vamos conseguir ser fiéis, porque isso vai do caráter da pessoa. Eu tenho certeza que fiel eu serei, mas se você está com dúvidas em relação a isso, você tem que rever o que sente por mim. Foi na veia. Ele respondeu: quer saber? Vou colocar a minha vida em ordem. Vou tirar um tempo para mim. Tão cedo não quero namorar. Acho que preciso ficar sozinho. Se você conhecer outro nesse tempo, fazer o quê? Te perdi. Pessoas como você são raras de se encontrar, mas acredito que o que é nosso sempre dá um jeito de voltar pra gente. Tá. Aquela visãozinha mágica, né? O que você acha, André? Eu estou achando que ele está dividido entre eu e outra. Assistindo seus vídeos, ele se encaixa em três, me fazendo de step, de trouxa ou ele tem autoestima baixa. Muito obrigada pela paciência e atenção. Um abraço, que Deus continue te abençoando para ajudar tantas pessoas a não cometer uma loucura nem cair em depressão. Seus vídeos são uma resiliência.
Ô, minha querida, muito obrigado. Eu não vou nem falar aqui o que que ele tem, né? Se tem baixa autoestima, se não tem isso, tem aquilo. Não vou ficar levantando questões acerca dele, não. O que é evidente para nós é, se cara, minha querida, não sabe o que quer, ponto. Agora, por que que ele não sabe o que quer? Por que que ele fica sempre assim? E, né, tem muita coisa escondida e não resolvida dentro dele, tá? E eu não vou querer aqui levantar algumas coisas não, até porque nós já estamos com 20 minutos aí de vídeo, então se eu fosse desenvolver uma teoria do que eu imagino que esteja nele aí, o vídeo se estenderia demais. O que tem que ficar? Tem muita coisa não resolvida, você conseguiu perceber isso, entende? O cara é totalmente indeciso, não sabe o que quer, corresponde ao que eu quero. Já vi como foi no passado. O cara falou: Ah, quer saber de uma coisa? Vê se me erra, me bloqueia, exclui de tudo. Agora volta, fica nessa, tá conversando com outra, tava num relacionamento que durou 2 meses com a outra, agora tá conhecendo uma outra que foi viajar. Enquanto essa foi viajar, ficou de dar resposta para ele vem com você. Ó, quer saber? Cai fora. Gente, tem determinadas situações que a configuração da situação, antes da gente querer saber se a pessoa tem baixa autoestima, se a pessoa tem isso, se tem alguns probleminhas não resolvidos dentro dela, que eu nem quero, né, instigar vocês a pensarem o que é, que tá só uma coisinha, né, aqui dentro de mim, do que pode, na verdade, estar acontecendo com esse cara. Mas assim, se a gente percebe esse cenário, sabe o que a gente tem que fazer? Cair fora. Isso aí já mostrou que tá uma coisa totalmente não resolvida. O cara não sabe nem o que quer da própria vida, sabe? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Amanhã ou depois começa a se relacionar comigo para ele fazer assim e me descartar é um palito. Então, tem determinadas coisas que, né, a forma como isso se configura e se mostra para nós fala assim, ó, não tá legal isso aqui. Então é melhor eu, ó, né, seguir minha vida aqui. Certo? Gente, não se esqueça que agora tem 3 tipos de gravação privada. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você assistir o vídeo explicativo da gravação privada. Gravação privada é aquela que você não fica na fila de espera, como ela, por exemplo, né, que a gente viu aqui, né, em 2015, ou seja, porque o e-mail ficou na fila de espera, porque a ordem de chegada é o critério. Então, se você não quer esperar na fila de espera da gravação gratuita, que são essas que vão ao ar no YouTube, tem a opção da gravação privada. Aliás, na descrição do vídeo tem tudo: contato, e-mails, sabe? Sempre na descrição do vídeo, tá bom? Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Dê um like se você curtiu do vídeo, ó, não esquece de dar o joinha aí. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.